Bom, gente, então a gente resolveu iniciar aí uma série de bate-papos e o primeiro bate-papo que a gente vai ter é entre aqui os sócios da Retos, né, o Daniel e o Douglas, para quem não conhece o Douglas. E a gente vai falar sobre a trajetória, o que jogou a gente nessa área de sistema, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente abriu a Retos, enfim, né? E, assim, a minha trajetória é um pouco peculiar, eu vou deixar para contar ela em uma outra oportunidade. Eu acho que a trajetória do Douglas é mais condizente aí com o que acontece com a maioria das pessoas. Bom, o que eu posso falar da minha trajetória? Eu estava fazendo o curso de Sistema de Informação na UFLA, na época, e fui indicado para uma vaga de estágio. Lá eu trabalhava basicamente com manutenção de computadores, né? E foi o que, a princípio, eu comecei a fazer também nessa vaga de estágio, que eram 2 requisitos: a manutenção de computadores, como era uma construtora, muitos computadores de obra, formatação, troca de peças, coisa básica, rotina do dia a dia mesmo. E a parte de programação web, e não era a área que eu dominava, mas era da manutenção na intranet da empresa. Isso foi em 2009. E com o passar do tempo, surgiu a oportunidade, uma vaga, de trabalhar com o RP, no caso o RM mesmo, da TOTS. Assim, não tinha conhecimento nenhum, foi algo que surgiu de repente, foi oferecido a vaga e resolvi encarar a proposta. Pegar um gancho aí, a gente escreveu isso no nosso e-book, e só para ver se a gente está falando a verdade, cara. Quando você estava na faculdade, você fez alguma disciplina que te ensinasse processos administrativos que falasse como uma empresa funciona? Não cheguei a ter nada específico assim do funcionamento. Às vezes você vê algo, como no caso do curso de Sistema de Informação, tem uma pequena bagagem da parte administrativa, mas você não vê nada especificamente voltado como que são os processos da empresa. É algo extremamente vago, nada direcionado, assim. E aí, quando você entra na empresa, que você precisa mexer com o sistema, e isso aqui fique claro, né? Esse sistema é basicamente a automação de processos da empresa, né? Como é que foi isso? Com certeza, um tanto quanto quando você chegou lá e descobriu como que tem que ser feita uma admissão, por exemplo, no departamento pessoal, como que é um pagamento eletrônico no financeiro, você fazia ideia de que isso existia? Principalmente a parte de financeira, assim, fiscal, que eu tive uma pequena, só que aí é totalmente fora de curso, eu tive uma pequena bagagem na área contábil, né, que eu trabalhei como um auxiliar, assim, pouco tempo. Mas mesmo assim, nem de perto o que eu conhecia lá, a noção que eu tive lá, não foi nem de perto o que eu tive nesse período de aprendizado de sistema. Não fazia a mínima ideia. É igual, às vezes eu converso com as pessoas. Hoje todo mundo recebe seu boleto em casa, bonitinho, mas ninguém sabe como que é o processo ali por trás. Ninguém sabe que tem uma geração de arquivos, que o negócio é tudo automatizado, né? Tem todo um processo ali de ida de arquivo, volta de arquivo. Então, assim, não tinha, era muito, era um conhecimento de pequenas pontas, vamos dizer assim. Do processo em específico, não tinha. É curioso, né? Porque a pessoa faz sistema de informação, tem uma bagagem de programação, tem uma bagagem ali de algumas disciplinas de administração, mas processos administrativos realmente não entra ali no currículo, né? E isso faz uma diferença, né? Porque se você conhece o processo, conhecer a ferramenta conhecer como executar uma coisa dentro do sistema. Então, assim, se você pudesse ter escolhido entre conhecer os processos da empresa ou conhecer a ferramenta, o que você teria escolhido lá no início? Com certeza, conhecer os processos, que sejam os processos básicos, né, vamos dizer, parte administrativa, financeira, fiscal, que você tendo esses conhecimentos, isso te facilita muito depois no manuseio da ferramenta, porque você tendo o direcionamento de como funciona cada passo a passo ali do que é executado,
basicamente um espelho depois do que você vai fazer na ferramenta. Às vezes na ferramenta vai mudar, porque você tem que saber a localização de um cadastro, como que executam o processo, parâmetro, e por aí vai. Mas você tendo a noção do processo, um processo de compras, como que ele é feito, essa questão de, você tem uma cotação e passa por um processo de análise. Então, assim, acho que isso tudo facilitaria demais o manuseio do sistema. Eu acho que isso daí que as pessoas têm que entender, porque muito mais que você aprender a ferramenta, que já é difícil, né? Você aprender a ferramenta, ela vai te ensinar tudo daquela ferramenta. Mas se você não souber o processo, não te adianta ter aquele conhecimento. É a mesma coisa que você saber ali tudo como o Word funciona, mas você não sabe escrever um texto, né? Então, basicamente, um exemplo bem tosco é isso daí, né? E tendo a noção do processo, igual no caso de nós que trabalhamos diretamente com a ferramenta, como você tem a noção do processo em si, do ponto a ponto ali, independente da ferramenta, é lógico, você tem a curva de aprendizado daquela ferramenta, mas só que a curva de aprendizado da ferramenta depois vai ser muito menor do que alguém que vai estar começando, que não tem nem noção de qual é o processo ali de execução na empresa. Aí agora uma coisa bacana, né? A gente está falando de analista de sistema, né? A gente já é consultor, né? A gente já trabalha há muito tempo com isso. Mas, assim, analista de sistema, quando o pessoal te perguntava o que você fazia da vida, que você falava que você era analista de sistemas, alguém entendia alguma coisa? Na verdade, até hoje o pessoal ainda fica na dúvida, né? A gente fala da consultoria da gestão do RP, muita gente sabe que o RP é um sistema ali de gestão integrado, que integra as áreas da empresa, mas por mais que você tente detalhar para o pessoal ainda fica na dúvida. Eu acho que eles não têm a noção do que é a interligação de processos da empresa. E isso é legal porque, tipo assim, na área de TI, se você falar que você mexe com um servidor, que você mantém um servidor Windows, Linux, todo mundo te entende ali, suas funções, no firewall e tal. Agora, a gente que é da área de sistema, o pessoal não entende o que a gente faz, né? E é curioso que o pessoal vê você formou, entrou lá na empresa, de repente você começa a se especializar e como esse profissional ele não existe no mercado, normalmente ele é moldado dentro da empresa, você até começa ganhando menos ali no seu emprego. À medida que você vai ficando bom no sistema, bom nos processos da empresa, você começa a virar indispensável para a empresa e seu salário começa a aumentar. E aí o pessoal vê você lá trocando de carro, fazendo uma viagem, etc e tal, e eles ficam querendo entender a área e eles não conseguem entender, não sabem qual que é a porta de entrada, enfim, eu acho isso muito, muito curioso também dessa nossa área. E até mesmo, assim, eu pego por base nas disciplinas que eu tive, né? Teve uma disciplina, se eu não me engano, de governança de TI, que citou a questão do RP, mas, assim, é uma explicação muito básica. O que é RP? É um sistema de gestão integrado, que integra as áreas, os processos da empresa, ponto. Mas nunca você tem esse contato com o que é o RP, os processos da empresa e tudo mais. E até mesmo, assim, no caso, aconteceu comigo no curso de sistema de informação, tudo muito voltado para programação. Então, o pessoal fica muito orientado para essa área. Poucas pessoas que eu conheço vão para a área de infraestrutura, mas quando é no caso do curso de ciência de computação, né? Mas no curso de sistema, tudo o pessoal, quando você explica o que a gente faz, o pessoal fala, mas a questão da programação em si, o pessoal acho que não enxerga muito só esse ponto. Não enxerga que uma empresa precisa de alguém para gerir o sistema, para às vezes redefinir um processo, para fazer uma melhoria, para montar um relatório. Então, assim, acho que por mais que você explique para as pessoas, eu acho que ainda vai ficar uma dúvida. Então, acho que com isso aqui que nós estamos fazendo, vai esclarecer para muita gente, às vezes muita gente vai conseguir ver melhor essa área, entender exatamente o que são os processos, o que é a gestão do RP e por aí vai. E queria deixar então um convite para o pessoal olhar o e-book que a gente fez, né? Ele é focado em quem está saindo da faculdade, mas dá uma boa visão aí do que é a área de sistema e das oportunidades que elas têm.
E aí, só para finalizando a nossa conversa aqui já, né, tomando um caminho, um rumo do fim aqui, a maioria dos bons analistas de sistemas, o caminho deles tendem a ser consultores. Porque a partir do momento que você conhece muito o sistema, que você conhece bem o processo, você é um cara muito valioso e a empresa consegue mais te segurar. Você tem oportunidade, outras empresas começam a te assediar e você tem a oportunidade de atender não só aquela empresa, você atender mais de uma empresa. Então, nesse sentido aí, que a gente acabou fundando a Ethos, né? Eu tinha um sócio anterior, né? Um amigo meu ainda continuamos amigos, trabalhando junto em vários projetos, e posteriormente com o Douglas aí na Ethos, né? Então, o que eu queria deixar aqui de recado, a minha finalização do assunto aqui, é que eu acho que é uma área que vale a pena você compreender, que vale a pena você entender. É uma área que não tem salários ruins, às vezes para iniciar é ruim, igual a gente já explicou, porque você entra na empresa sem saber sistema, sem saber processo, mas à medida que você vai evoluindo, você tende a ser um profissional extremamente capacitado e de realmente ter boas chances aí no mercado de trabalho. Bom, eu tenho empresa há muito tempo, eu estou nessa há muito tempo, o Douglas há menos tempo, então eu acho que ele pode bater uma conclusão aí para vocês de quem saiu de estagiário, aquele estagiário errado que a gente fala, saiu de uma faculdade de sistema de informação para formatar computador no estágio, mas aí que aproveitou as oportunidades, foi para a área de sistema e acredito que ele esteja fazendo a carreira dele aí, realizando uma coisa que ele gosta. Com certeza. Assim, o que eu posso falar não no sentido de puxar para o lado nosso da consultoria, do que a gente faz, mas assim, no meu caso, por exemplo, que eu não, para as disciplinas de programação, não é algo que me chamava atenção. Eu acho que foi, mesmo sendo um pouco ali de paraquedas, foi algo que, assim, encaixou exatamente no que eu queria. E a carreira ao longo disso sempre foi crescente. Então, assim, começou como estagiário, formatando computador, aquela história toda, caí de paraquedas, depois que, se alguém conversar aí com alguém que já teve mais experiência no TOTS, vai saber que o SGI, o modo imobiliário, aí, o maior problema dele era a parte de reajuste. Então, já caí exatamente nesse problema. E foi assim, não sabia de nada, conversando ali no dia a dia com o Daniel, foi crescendo, saiu de estagiário, chegou a um ponto de gerente, aí eu acabei saindo da empresa por uns 4 meses, por causa da questão da faculdade, que estava muito complicado, mas fui chamado de volta, e nisso, assim, o Daniel até me indicou para uma vaga em Belo Horizonte. Então, assim, aí quando você chega na capital, nós estamos aqui no interior, você já chega com aquela noção assim, poxa, capital, o pessoal tem uma noção maior de cidade grande, o pessoal lá é todo mundo muito bom. Não sei se eu vou conseguir. E no final da história, o que era para ser uma entrevista, chegou no meio da entrevista, eu estava meio que dando dicas para o pessoal de algumas coisas do sistema. Isso para o gerente de TI de lá na época. E assim, não fui para essa empresa na época, porque a empresa que eu estava acabou oferecendo algumas melhorias, porque viu que seria difícil achar um profissional da área. Então, assim, para substituir, né, no caso. Então, eu acabei ficando, e depois disso, passou um ano e pouco mais ou menos, o Daniel me convidou para ser sócio dele da Ethos. Então, assim, foi algo que pensei bem e vi que valeria a pena. E era algo que você sair de uma empresa só para várias, isso agregaria um conhecimento muito grande. Porque hoje, trabalhando com empresas de diversas áreas aí, cada uma tem um processo, cada uma trabalha de uma forma. Então, assim, isso sempre teve uma evolução muito grande ao longo desses 10 anos que eu trabalho com a ferramenta e valeu a pena até hoje. E vão só para botar a tampa no caixão aqui, matar o assunto, o pessoal deve estar curioso aí também, a questão de valores. E aí, só para ter noção, você vai me corrigindo aí se eu estiver errado, tá? Você começou como estagiário, você devia estar ganhando meio salário na época.
O estagiário basicão antes do RM foi. Foi. Aí, depois do estágio, você entrou lá, você deve ter começado a ganhar um salário, que era a entrada para o setor lá, o serviço que você estava fazendo. Na verdade, foi até um pouco mais, assim, e se tratando da época, né, há 10 anos atrás aí, era um valor bom para a época. Tudo bem, então vamos colocar em números mais reais, assim, ó. Você saiu, sei lá, dos 500, 600 reais, você foi para 1.000, 1.100 reais, aí depois que você foi para a área de sistema, deu uma especializadinha, você deve ter chegado aí quase nos 2.000 e pouquinho, para começar, se não me engano. E aí, depois que você já estava um tempo trabalhando com isso, você tem várias melhorias nessa empresa, mas eu lembro bem dessa vaga que eu te indiquei para Belo Horizonte, era uma vaga de 6.000 reais, não era isso? Era por 5 ou 5 e pouco por aí, perto dos 6, era mais ou menos algo do tipo. Então, aí eu só queria dar esse exemplo com valores para o pessoal entender. De você como estagiário, você conhecer o sistema, você conhecer os processos da empresa, e de repente você estava saindo lá você começou com um salário lá de 1.000 e pouco, 2.000, quando você entrou na área de sistema, e numa vaga, pouco tempo depois, você já estava pleiteando 5.800, 5.500, não me lembro, até 6.000 reais. Era algo em torno disso aí mesmo. Então, eu acho, só para deixar essa consideração, que se você está perdido, se você não sabe qual área que você quer atuar, se você que está na área de TI aí está meio insatisfeito, vale a pena pensar aí na área de sistemas. Não, com certeza, eu acho que é uma área sempre promissora, porque cada dia que passa, as empresas estão aderindo mais aos sistemas, ela quer tudo integrado ali, quer todas as informações que ela precisa num lugar só, do que ter 3, 4 sistemas paralelos, e aí você tem muito trabalho. Então, acho que é uma área que está crescendo desde quando eu comecei. Eu não tinha a mínima noção de quantidade de empresas que utilizavam o próprio RM, vamos dizer assim, que acreditava que era uma ou outra empresa que utilizava na cidade, e depois que eu fiquei sabendo tanto quantidade de empresas que utilizavam. Então, assim, eu acho que mercado tem, a área tem para todos, e falta gente especializada. Falta gente especializada. Pega por experiência, quando nós precisávamos de contratar alguém, sempre você tinha que ir atrás, às vezes, de alguém que está trabalhando num lugar para ver se ela aceitava uma proposta melhor de trabalho, do que você pegar alguém que você não achava, alguém que estava sem emprego, que tem conhecimento na área. Então, eu acho que é isso aí, esse recado que a gente queria deixar para vocês. A partir de agora, a Etos vai estar aí produzindo alguns conteúdos para a internet, aí, vão estar batendo papo com alguns gerentes, algumas pessoas que já trabalharam conosco, e sempre aí divulgando algum papo aí que seja interessante para vocês. Muito obrigado aí, Douglas. Valeu. Até mais, valeu, obrigado.